Lançou o capítulo 117 de Kaiju número 8. E pessoal, vocês pediram bastante e tá aqui. Cara, o resumo desse capítulo e barra análise vai ser bem objetivo, tá? Porque a gente sabe que o próximo capítulo vai lançar dia 5 de dezembro. Então tem praticamente uma semana para sair, ou alguns dias, né? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas mesmo assim, esse capítulo ele mostra um pouco sobre o desejo de criar uma arma contra os próprios Kaijus, beleza? Então vamos lá. A gente sabe que o Kafka ele tá como fosse em uma epifania, um flashback, onde ele está vendo um passado de samurais e de guerreiros que lutaram contra o Mega Kaiju, né? E aquele espírito do samurai ele fala o seguinte: então venha, vamos fortalecer ainda mais a nossa conexão. Lembrando, a gente ainda não sabe a consequência dessa união entre esse samurai, esse guerreiro que realmente é obstinado por matar Kaijus, e o próprio Kafka. Não temos ainda a conexão dos dois, mas temos o passado. E o Kafka está no campo de batalha. Pessoal, o Mega Kaiju gritando, o pessoal atirando flecha. Os guerreiros estão gritando com o Kafka, porque ele não está se mexendo, né? E ele começa a segurar uma lança e ele percebe que a lança lógico, todo o material que eles estão usando são materiais muito puxado, né? Muito tirado, a matéria-prima da própria pele, tecido, pata de Kaijus eliminados. Só que é o seguinte, como o material ele é algo primitivo, o Kafka até fala, né? Sei pelos registros que antigamente eles usavam tecido de Kaijus do parasita para se conectarem diretamente ao corpo, mas é difícil extrair muito poder disso. Fecha aspas, né? Então praticamente está dizendo o seguinte: antigamente as pessoas já estavam usando equipamentos de Kaijus, né? Armas muito baseadas por pele de Kaijus, caralho. Só que essas armas não tinham a capacidade de potencializar todo o ápice que um poder de um Kaiju tem para favorecer para o humano. Então isso é bem interessante, o quanto a evolução e atualmente nos Kaijus consegue, aqueles trajes, né, consegue tirar do poder dos próprios Kaijus. Aí quando o Kafka, pessoal, tava meio que tipo perdido lá, né, no campo de batalha, um maluco do nada falar: desse jeito você vai manchar o nome do capitão do esquadrão do macaco. Que nome feio, esquadrão do macaco. Aí o Kafka, ele entende que é o antepassado do Roshina, né? Ele ainda fala vice-capitão Roshina. Enfim, aí ele pega e dá as ordens. Só que é o seguinte, a gente tá vendo as imagens do antepassado do Kafka, né? Acredito que seja isso, ou pelo menos o desejo do parasita. E ele traz uma mensagem pra gente. Ele fala: nesse dia, embora vários companheiros tenham morrido durante o extermínio do Kaiju, pensei que seria só mais uma luta difícil, como de costume, eliminar um Kaiju. Porém, eu não podia estar mais enganado, porque não tínhamos como derrotar aquilo que surgiu de repente de dentro do corpo do Kaiju, se referindo ao Mega Kaiju. Aí ele pega e continua: nem o soldado mais rápido do país, nem aqueles que se orgulhavam de sua força, nem mesmo o mestre espadachim, que diziam ser inigualável, conseguiram eliminar esse Kaiju. Aí o cara fica gritando: não! E a gente vê lá o antepassado do Roshina com meu irmão, com uma estaca assim ó, no peito dele, deu a desgrama. Enquanto isso, o Kafka também, ele foi de arracha pra cima. Ele pega e continua falando, né? O antepassado, ele fala: todos foram igualmente derrotados. Aí todo mundo na merda, o campo de batalha foi todo mundo dizimado, enfim. Então, um ponto aí pros Kaijus nessa batalha. Aí o Kafka começa a falar, na verdade em Kafka não, ainda é a conexão do guerreiro. Ele fala: meus companheiros, os campos que cuidamos tão bem, nossas casas e nossas famílias, para os quais deveríamos retornar, e tirou tudo de nós. Não conseguimos fazer nada para pará-lo. Frustrante. Que frustrante. Aí começa: frustrante, éramos fracos, não éramos capazes de eliminar, enfim. Então todas as almas, pessoal, dos guerreiros estavam lá, tipo, num abismo, né, caindo, porque eles estavam realmente indignados com a situação. Eles não conseguiram mudar o destino cruel que é ter os Kaijus em sua terra natal, sabe? Então
todo o desejo, toda a ganância, todo realmente o dever de proteger a sua família, a sua casa, o seu lar e os seus entes queridos, né? Foram tudo por água abaixo, por causa do Mega Caju. E ele pega e continua falando o seguinte, né? A gente começa a ver as almas, tudo se reunindo, criando forma, e ele termina falando o seguinte: éramos fracos, como um inseto, e do desejo deles criou o parasita do Caju número 8. Pessoal, na moral, a gente já tava meio que duvidando. Vocês sabem que quem acompanha aqui o canal há muito tempo já sabe que a gente já tava com esse pezinho atrás sobre Caju, o Caju número 8 ser um parasita do desejo, o ódio de realmente matar os cajus. Só que agora confirmado de vez, a gente só tem uma coisa a entender. A gente entende o seguinte, que a gente realmente é muito foda, né? Ou pelo menos o Caju número 8 foi bem previsível nesse ponto. Quando eu tava lendo esse capítulo, né, há uma semana atrás, mais ou menos, só tô relendo agora, quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei muito sobre Dororedoro, que o Kaiman, abre aspas para curiosidade, Kaiman, que é o principal, ele praticamente, Kaiman junto com Holly, que é o vilão picão lá, ele é uma manifestação dos males das pessoas ou das injustiças que usuários de Holly, ou seja, usuários mágicos, fizeram contra as pessoas que não têm magia, sabe? Então praticamente criou uma criatura só de ódio e de vingança, é tipo uma entidade para eliminar pessoas que usam magias. Então, eu não sei se o criador, né, o autor de Caju número 8 se inspirou, mas, cara, tá muito na cara mesmo, que tem uma certa inspiração. Tem uma certa inspiração, porque todo o mal que realmente os cajus fizeram com a humanidade se resultou em um parasita capaz de praticamente nefar as habilidades de regeneração dos próprios cajus, que realmente isso que torna eles implacáveis, isso que torna eles realmente bem difíceis de ser eliminados. Agora, por final, Matheus, o que é que tu acha que pode acontecer no próximo capítulo? É aquilo, vou ser bem objetivo porque, cara, já lança o próximo capítulo, a gente, pra não ficar se prolongando muito, teorizando. Então, eu acredito que essa conexão com o samurai, com Kafka, ele realmente, eu não acredito que seja o parasita esteja falando com ele, né? Ou pelo menos é como se o parasita ele não tem consciência, mas a consciência que existe dentro do parasita, que não consegue se botar para fora, vive na forma de uma alma, né? Que está dentro do corpo do Kafka, inconscientemente. Não deu para entender, mas é mais ou menos essa paranoia, né? Eu vi muita gente comentando sobre isso na internet, que o parasita possivelmente esteja falando com Kafka para eliminar todos os cajus, né? E por isso que ele precisa entrar no seu ápice de ficar incontrolável, porque, cara, a tua existência, entende o seguinte, se a existência do Caju número 8, ela tem como principal objetivo, principal missão e dever eliminar os outros cajus, porque ele vai se nefar, né? Ou melhor dizendo, não usar suas habilidades especiais, o seu ápice de poder, que é realmente se tornar aquela fera do Caju número 8, que ele fica incontrolável, simplesmente por causa de vaidade de ele perder a humanidade do seu usuário, né? O seu hospedeiro perdeu a humanidade. O parasita, ele tá cagando pro Kafka. A gente tem que entender que o parasita, ele tá cagando pro Kafka. O desejo do parasita, que no caso é a manifestação das almas das pessoas que foram realmente eliminadas pelo Mega Caju, ele quer realmente acabar com todos os cajus. Nem que isso custe ele se transformar num caju 100%, sabe? Então, eu particularmente acredito que é isso que vai acontecer. Eu acredito que Kafka vai se transformar no Mega Caju do filho da puta, ou né, essa conexão com esse samurai torna ele mais habilidoso, que ele tenha mais técnica no campo de batalha. Mas eu ainda acredito que ele só vai ganhar do fato desse Mega Caju quando ele chegar no seu ápice. Ah, Matheus, ele chegou nos capítulos anteriores. Cara, aquilo foi fichinha. Ainda tem mais
potencial dentro do Kaiju número 8. Pelo menos é o que eu acho, e eu acredito que você também acha isso. Mas deixa aí embaixo nos comentários o que é que tu acha que vai acontecer nos próximos capítulos de Kaiju número 8. E o melhor disso tudo, né, é que Kaiju número 8 ele é um mangá que a gente consegue acertar, sabe? Algumas coisas são previsíveis, só que mudam a ordem. Aí isso não fica tão frustrante quando a gente vai assistir ou ler o mangá e tipo, poxa, foi quase o que eu imaginei, mas bem melhor, sabe? Então, deixa aí embaixo de fato nos comentários o que é que tu acredita que vai acontecer. Não sai sem comentar, beleza? Dá like e principalmente, como eu sempre falo pra vocês, principalmente a coisa mais legal de tudo, né, que vocês realmente tem que lembrar é que eu tenho um canal novo chamado Assis S, pessoal. Dá uma olhada lá, quem assiste Kaiju, dá uma olhada lá, cara, canal de games, só focado pra game, tá? Então, tá começando a crescer. Então, meu irmão, se tu gosta de videogames, se tu gosta de jogos, de negócio engraçado, enfim, talvez seja engraçado, não sei, vai saber, mas se inscreve no canal Assis S. Queria agradecer a todos os membros que estão apoiando meu trabalho. Então, cara, tem membro que apoia meu trabalho desde quando eu comecei a lançar a primeira temporada de Kaiju número 8. Então, isso é muito foda pra mim. E agora o pessoal tá muito engajado no Dandadan. Então, muito obrigado por toda essa comunidade, tanto de Kaiju número 8, quanto também a comunidade de Dandadan, em especial a comunidade de Gantz, que foi como eu comecei o meu canal, muito focado pro Gantz, beleza? Mas já vai sair vídeo de Gantz, eu tenho que fazer um resumo do último arco. Bom, é isso, muito obrigado aos membros novamente do canal. Tudo é melhor sempre, não sai sem comentar e sem se inscrever no canal Assis S. Link na descrição. Beijinho, falou e a gente se vê no próximo vídeo do Tempo Nerd.